Fala, sargento, beleza? Eu trouxe um texto aí com vocabulário aí tranquilo e eu vou te auxiliar agora aí na leitura e interpretação de texto em inglês, ok? Então observa na tela aí o texto aí agora. Então vamos analisar esse texto aqui. Eu achei esse texto muito interessante porque ele usa os pronomes indefinidos. Só que ele faz um jogo de palavras aqui bem interessante nesse texto, ok? E aí depois a gente vai resolver essa questão aqui, que foi de aspirante da aeronáutica em 2009. Então você pode achar até que a questão é antiga, mas na verdade essa questão ela ainda é bem atual, porque ainda é cobrado esse tipo de questão em provas aí de concursos militares, ok? Então vamos observar o texto aqui primeiro, né? O texto aqui é bem interessante, ele diz assim no título, né? That's my job. Então o que significa? Significa assim, então, esse é meu trabalho, beleza? Aqui na primeira linha, ele diz assim: This is a story about four people. Então o que ele está querendo dizer? Que essa é uma história sobre quatro pessoas. Então isso você tem que analisar aqui, ó. Quatro pessoas. Aqui que ele vai começar o jogo de palavras, ó. Quais são as quatro pessoas? São essas aí, ó. Everybody, somebody, anybody and nobody. Você aprendeu lá, como eu te falei, né, em pronomes indefinidos, que everybody significa todo mundo, somebody alguém, anybody pode ser traduzido também na afirmativa como qualquer pessoa e nobody significa ninguém. Só que toma cuidado porque ele apresentou esses pronomes indefinidos como nome próprio. Então, como se fossem pessoas, nome de pessoas. E você percebe, ó, que eles estão escritos aí começando com letra maiúscula. Beleza? Então você tem que tomar cuidado com isso aí na hora do texto. Senão você acaba mudando um pouco o sentido da história, tá bom? Então você vai observar que ele diz assim, ó: There was an important job to be done, and everybody was sure that somebody would do it. Então o que ele está falando aqui? Que existia então, havia, né, um trabalho importante a ser feito e everybody estava certo de que somebody poderia fazê-lo, ok? Então, se você fosse traduzir o everybody e o somebody, você traduziria a frase assim, né? De que havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo estava certo de que alguém poderia fazê-lo, entendeu? Então, viu, ficaria, né, nesse sentido assim, se você traduzisse, né? Mas aí daqui para frente eu vou traduzir como nome, né, do jeito que está o texto, beleza? Aí ele continua assim: Anybody could have done it. Então, anybody poderia ter feito, but nobody did. Só que mais, né? Mais, ó, o linking word que a gente já estudou, né? But, então mais, nobody did, ou seja, mais o nobody fez. Somebody got angry about that. Então, somebody ficou com raiva por causa disso, né? Because it was everybody's job. Porque era trabalho do everybody. Everybody thought anybody could do it. Então, o everybody pensou que o anybody poderia fazê-lo. Poderia fazê-lo. Mas nobody realized that everybody wouldn't do it. Então, mas nobody percebeu que everybody não poderia fazê-lo. Aqui a partir daqui já começa a dar um nó na sua cabeça, né? Você começa a misturar essas coisas, né? E realmente o texto, você percebe, olha só, o texto ele tem realmente isso aí, né? Se você não ficar atento, você acaba se confundindo, você fala, poxa, quem que era para fazer, quem que não fez, quem fez, né? Entendeu? E aí ele diz assim no final, né? Ah, só uma outra observação, né? Essa palavra aqui, ó, realized, tem a tradução de perceber, beleza? Não é nesse sentido de realizar, né? Aqui a gente chama de falso cognato, né? A gente vai estudar mais sobre isso também em aulas posteriores aí. E aí ele diz, continua aqui, né? It ended up
that everybody blamed somebody. Então, isso então acabou, né? Finalizou que everybody culpou somebody quando nobody fez o que anybody poderia ter feito, ok? Então, é realmente interessante esse texto, né? Se você tem que prestar muita atenção, né, realmente, para não dar um nó na sua cabeça aqui, porque ele faz esse jogo de palavras aqui, ele transforma os pronomes indefinidos em nomes próprios, ok? Então, interessante esse texto aqui. Vamos agora ver como é que caiu então a questão, né? Foi sobre o que é a questão. Vamos analisar então. Então aqui na questão, né, ele diz assim, o pronome it, na linha 7, se refere a... Então a letra A diz the story, a história, someone, aqui esse someone está com letra minúscula, então dá a entender o quê? Que significaria alguém mesmo. Letra C, the job, seria o quê? O trabalho. E nobody, você percebe que está com letra maiúscula, ó, do N, nobody. Então aqui dá a entender que nobody é o nome da pessoa. Ok? Até na questão o cara fez esse jogo aí para confundir um candidato, né? Então vamos observar a linha 7 para a gente entender isso aqui. O que esse pronome it é? Ok? E também ver qual é a classe dele também na parte gramatical, né? Se ele seria o subject pronoun ou object pronoun, né? Porque se ele for objeto, ele vem depois do verbo. Se ele for subject, dentro do sujeito, ele vai aparecer antes do verbo aí. Então, linha 7, ó, 5, 6, 7, começa aqui. Ele diz, mas nobody percebeu que everybody wouldn't do it. Não faria isso, tá? Não faria isso. Então, tem aqui o it. Então, você pergunta, não faria isso. Aí você pergunta, não faria isso o quê? Qual é o objeto, então, dessas frases? Vamos voltar lá para cima que ele vai falar, né? Vai falar qual é o termo que ele está substituindo. E você vê que está longe, não é algo próximo, né? Porque ele fala assim, ó. Ele fala assim, there was, aqui em cima na segunda linha, there was an important job to be done. Então, para ser feito, tá vendo aqui? Então, ó, job. Na verdade, seria, ó, important job, um trabalho importante. Só que o núcleo aqui é job, é trabalho, beleza? E aí você vai perceber que depois da palavra job, ele só vai usar o it, para não repetir a palavra job. Quer ver? Que ele fala assim, ó, e everybody estava certo, ó, was sure that somebody would do it. Poderia fazê-lo. Fazê-lo o quê? O trabalho, tá? Anybody could have done it. Então, anybody poderia ter feito isso. Poderia ter feito isso o quê? O trabalho. Beleza? Então, ó, tá retomando. E aí ele fala, ó, but nobody. Então, nobody percebeu que everybody não faria isso. Não faria isso o quê? O trabalho. Job é o objeto aí. Então, da frase, beleza? Então, isso que eu estou fazendo aqui, inclusive, é até a mesma interpretação da língua portuguesa, que você deveria estar aí afiado nessa parte de língua portuguesa, deveria estar craque nessa parte aí, para você ter esse tipo de jogada também na língua inglesa, ok? Então, por isso que eu falo, você tem que também praticar a língua portuguesa, beleza, galera? Então, um bizu importante aí. Então, nós já vimos que se refere a job. Então, o que diz aqui? Então, o que ele fala? Já está aqui a questão, né? The job, beleza? É isso aí. Foco no papiro. See you next class.